Olá, como você está? Tudo bem? Eu sou Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E hoje nós vamos abordar sobre uma situação que às vezes o evangélico, o cristão, ele parece que ou se esquece, ou não tem conhecimento, ou finge. Não dá para dizer com exatidão. Mas eu estou fazendo aqui esse vídeo para esclarecer, embora eu sei que todos sabem disso, que o Brasil é um país laico, A sua Constituição, ele permite que exista, e esse convívio, sobre a nossa nação, que é miscigenada em todos os sentidos, físico e também religioso. Então aqui existem diversos tipos de entendimento sobre Deus, que é chamado de religião. Então é um país laico, a Constituição dá essa liberdade para as pessoas cultuarem quem eles quiserem. E nós, evangélicos, cremos num só Deus, nesse Deus que criou os céus e a terra e que criou a humanidade. Eles também creem num Deus, se você pegar as outras religiões, os outros entendimentos, da forma deles. E temos que respeitar essa situação. Então vou passar aqui dois vídeos sobre o mesmo local, sobre as mesmas intenções dessas duas faces, você entendeu? Só que elas não se respeitam. Enquanto uma estava lá e fez um culto a Deus, aí no caso eu religioso aqui, evangélico, ao nosso Deus Altíssimo, quando uma determinada autoridade estava no poder, ele permitiu. Aí quando a outra autoridade entrou e também fez o culto, segundo lá seus entendimentos, seus conhecimentos ao Deus deles. Só que ambas as partes não se respeitam e não aceitam. Quando estávamos lá, os evangélicos fizemos o culto, criticaram e falaram, e perseguiram, e xingaram e zombaram. Aí entrou essa outra autoridade e já fez o culto ao Deus dele lá. E os evangélicos da mesma forma desrespeitaram, e enfim. O que eu quero dizer é assim, eu vou ler aqui um versículo da palavra de Deus, no Deus em que nós cremos e que devemos prestar somente adoração a Ele. Está em livro de Mateus, vou ler aqui, depois eu quero ler alguns assuntos aqui da nossa Constituição. Então Mateus diz assim, Mateus 22, versículos 37 ao 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então aqui, como está dizendo que é amar somente a Deus e adorar somente a um Deus, não a outro, não querer entender o outro, é somente Ele, acabou e fim de papo. Acima dos pais, das mães, dos filhos, acima de tudo, somente a Deus. A Ele adoração, a Ele honra, a Ele glória, a Ele poder e majestade e fim de papo. Esse é o nosso entendimento, ok? Só que nós vivemos numa nação chamada Brasil, que era constituída de várias pessoas, de biotipos diferentes, de pensamentos diferentes, de conhecimentos diferentes, de culturas diferentes. E eles estão lá agora no poder, fazendo o seu culto ao seu Deus, enfim. E alguns evangélicos não conseguem compreender e aceitar isso. Não estou falando aceitar o Deus dele, mas aceitar que eles estão no poder lá por permissão de Deus. Deus quis assim, o nosso Deus quis assim, permitiu. Porque eu já li aqui inúmeras vezes o livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21 e 22. Ele que coloca os reis e tira, ele que permite. Se ele está lá agora, porque Deus permitiu, ele tem lá seus propósitos, os seus planos, que os pensamentos deles não são os nossos, você entendeu? É assim que funciona a coisa. Então nós vamos lá ler aqui a Constituição, mas antes eu quero ler aqui sobre intolerância religiosa, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No artigo 13 diz assim: toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Então eles também têm o direito, como nós.
Só que, às vezes, é lógico, existe uma incoerência. Eles não nos respeitam. Eles não nos aceitam. E ficam zombando, e criticando, e blasfemando. Você entendeu? Aí os evangélicos também fazem o mesmo, dá o troco, tratando-os da mesma forma, achando que tem o mesmo direito. Mas aqui a palavra de Deus diz que nós devemos amá-lo. Mesmo nessas condições de pecado, sabe, de imoralidade, tantas e tantas outras práticas que é feita por eles, nós temos que amá-los. Não amar o que eles praticam, mas amar as pessoas. E orar por elas. Quem sabe um dia Deus faça o mesmo com eles, como fez conosco. Conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? E na nossa Constituição, no artigo 5º, diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí vem o inciso 6º aqui, diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Embora isso não está acontecendo, porque a gente vive, na verdade, uma ditadura jurídica, e eles têm impedido de todas as formas, de todos os meios que você se manifeste. E a tendência é só piorar, porque o anticristo vai surgir, você entendeu? E essas coisas vão ter que se concretizar, goste de você cristão ou não, e nós seremos perseguidos e mortos. Isso está escrito na escatologia bíblica. Amém? Então nós vamos aos vídeos. Aquele que faz prática ao outro Deus, é claro que eu não vou ouvir o que eles fazem lá, só uns detalhezinhos, porque seria uma ofensa ao meu Deus, e eu não vou pecar sobre isso. Amém? Desculpe aí você que pensa diferente de mim, mas essa que é a verdade. Então vamos lá ao primeiro vídeo. Mistério por esse hoje é o divino machado. Xangô, guardião da vez de ouro, malafim justiceiro, doado ao som da luz. Você percebe? Então aqui eles estão fazendo um culto de adoração ao Deus deles lá, que não é o mesmo Deus que eu sirvo. Não é mesmo. Isso eu quero deixar bem claro, tá bom? Um outro Deus. Eu não vou falar aqui quem é, você sabe que você tem entendimento. Esse é o culto que eles fizeram lá, porque a autoridade hoje presente, que ganhou as eleições, adora esse Deus aí. Por permissão de Deus, ele foi eleito, como já disse aqui no início. Incrível que pareça, é que nós, evangélicos, a primeira dama na época, fez exatamente isso, e eles deram troco. Só que aí nós não aceitamos. Não estou falando que tem que aceitar o Deus deles, não. Tem que respeitar a Constituição, né? Como já diz aqui no artigo 5º, né? Que é livre a manifestação. Eles ganharam a eleição, então eles têm esse direito de fazer a mesma coisa que a Michele fez. Então nós vamos ouvir aqui a Michele, e depois nós fechamos esse vídeo. É a Igreja Santa, é que a Igreja vem, como aquele que brilha mais que a luz do sol. Vocês vão ver daqui a pouco que é a mesma coisa. Eles desceram a mesma rampa e estão cultuando, louvando a Deus, o meu Deus, o nosso Deus, tá, no qual nós cremos, com os mesmos direitos da Constituição. Então eu quero que você entenda isso, que nós vivemos num país que é laico, que é democrático, né, entre aspas, que a coisa está ficando feia aí, tá? Mas até então entendemos assim. Olha lá, descendo a rampa. Do mesmo jeito, louvando ao nosso Deus. Também és rei, descansarei, pois sei. Talvez tenha ficado baixo o que eu disse. Então, do mesmo jeito, louvando a Deus, descendo a mesma rampa. Você entendeu? Os mesmos direitos. Os mesmos direitos. Tem que ser respeitado. É assim que funciona. Se torna as trevas destruindo o mal, a sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória.
Então o que eu quero dizer com isso? Eles rejeitaram o nosso Deus e nós rejeitamos o Deus deles. Quem é o dono do mundo? É o nosso Deus, não o deles. O deles é provisório, por permissão, que vai acabar em breve. É isso. Democracia, infelizmente, é isso. Eu particularmente, não creio em democracia, porque eu acho que é uma mentira, sabe, deslavada. Democracia é para aqueles que têm poder financeiro, poder, poder mesmo de estar e comandar o país, aí você faz o que você quer. Essa é a democracia aí que eles pegam pra gente. Poder emana do povo. O povo fora foi todo mundo preso. A gente chamava de bandido e vagabundo. Então é isso, ó. Mas o vídeo, enfim, é para mostrar para você os direitos constitucionais, os direitos de culto que existem no país laico, como é o nosso, livre, está na Constituição, embora está sendo rasgado, mas está lá ainda, amém? Que Deus abençoe você e toda a família, e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe um like, faça um comentário, compartilhe, em nome de Jesus, amém? Fui, tchau, fica com Deus, a paz do Senhor Jesus.